hoje, muita gente confunde ter voz com ter razão. O que você acha sobre isso? O que eu acho? Eu acho que tem muita gente que confunde ter voz com ter razão. Mas como assim Você ter razão? acreditar... que é aquilo que a gente tinha falado um pouquinho no começo, de... a pessoa acha que por ela ter aquele posicionamento, que o dela é o único posicionamento que pode existir, é a única crença, se não for aquilo, tá totalmente errado, é o único caminho, e tal. Ela tem voz, porque é o que ela acredita. Mas não necessariamente ela tem razão. Até porque tem muitas vertentes. Eu posso não acreditar porque não é o que eu acredito pra vida. Eu vou fazer outro caminho que é diferente do que aquela pessoa acredita. Não tô errada. Eu tenho o meu posicionamento, a minha forma. Então, aqui é meio que isso. Tipo, tem gente que acredita tanto naquela verdade dela que institui aquilo como uma regra. E quem não tá nessa regra é ruim. Faz sentido? Faz muito sentido. Eu acho que... Hã? Você tá raciocinando. Não, eu acho que é que eu ainda acredito nas pessoas. Eu sabe? também. E eu acho que isso é expelido da sociedade. Tudo bem, tem lá seus seguidores, mas... Não tô falando de influencer, não. Tô falando de... Não, eu tô falando dos seguidores não no sentido de internet. Eu tô falando tá. de seguidores no sentido de, por exemplo, eu sou esse tipo de pessoa, daqui a pouco tem 5, 6 aqui comigo, tenho os meus discípulos ali, aí eu começo a ser uma milícia, sei lá. Você acha que não dura? Tipo um Negan da vida, assim, com The Walking, sabe? Cara, não vai. O que a gente precisa tomar cuidado é para que isso não vire uma potência onde passe a prejudicar outras pessoas, né? Agora, sempre tem um fanático doido aí. Essa palavra veio na minha cabeça agora. Fanatismo tem a ver com isso. Porra, pra caramba. É muito burro isso, cara. Na boa. Qualquer extremo Ter razão é burrice. ter razão é muito burro, cara. Calma. Ter razão... Não ter razão no sentido de querer ter razão. Tá. Eu tenho razão, eu estou certo. É muito burro. Tipo, você... Cara, dá uma Você perde tanta oportunidade É isso. de aprender, Exato. de olhar outro ponto de vista, Total. de nunca ter raciocinado sobre a outra possibilidade. Puta, realmente, eu acho que faz sentido. Eu acho que até o nosso nome, né, de opinião desformada vem disso. Esse a episódio essência disso. É muito... eu cansei de passar por conversas onde a pessoa me explica algo que eu sei. E eu nem falo que eu sei. Eu simplesmente falo, caramba, que legal. Você briga comigo porque eu sou político nesse ponto, mas não é ser político, é ouvir. Às vezes a pessoa, naquele devaneio dela, naquele ápice de pesquisa, ela conseguiu trazer uma informação que é 1% do assunto, mas serviu de alguma forma. Tá tudo bem, entendeu? Não, eu tenho razão, tal. Eu acho que são as pessoas que menos... mas eu acho que lembrou crescem. muito... Eu acho que isso lembra realmente muito fanatismo. E que volta a muitos pontos que a gente falou agora no primeiro. Do extremo, qualquer coisa, qualquer tema que te deixe fanático é problema. Sim. Não tem... Acho que a gente vê isso em algumas outras frentes, religião, futebol, sei lá, gente que se apega também com a própria opinião e é fanático por aquilo que ela construiu sobre ela mesma. Os especialistas. Os especialistas, exato. Sobre aquilo que ela construiu sobre ela mesma e também não dá essa abertura. Só que aí o problema para mim é usar isso, mais uma vez, para fomentar algo ruim. Que eu acho que esse é o ponto, é a essência de novo. A essência sempre está no ser humano. Mas vocês, assim, na minha opinião, eu acho que a gente só lobotomiza uma massa que não tem base. Isso.
Se você tem uma boa base, essas pessoas elas não vão ser convencidas por um doido em cima de um palanque falando groselha. Quando você tem lá, vou usar o nosso exemplo corporativo. Você tem um gestor. O gestor, ele não está ali só porque ele sabe lidar com pessoas. Muitas vezes ele está ali porque ele é um generalista. Ele consegue ligar várias coisas. Você pega 5 especialistas, cada um entende exatamente aquilo que está dentro do quadradinho dele. Só que você tem um problema e você coloca para eles resolverem, cada um vai dizer que aquele problema pode ser resolvido pela sua especialidade. Uhum. Acho que é a teoria de martelo de Maslow, se eu não me engano. É essa mesmo. Então, se você pega o gestor conhecendo um pouquinho de cada um, ele vai falar, olha, o problema começa aqui no primeiro, bate no quarto, esbarra no quinto, volta pro segundo e quem resolve é o terceiro. Exato. E é a pessoa que resolve o problema da melhor forma no menor Por isso a importância período. da liderança bem definida. Sim, exatamente. Que olhe para isso. Então, e eu digo mais, os 5 especialistas aqui, que têm muita razão e sabem muito, são os melhores, né? Se definem como os melhores. Pessoas pequenas. Exato. Pessoas pequenas. O problema é que quando pessoas pequenas têm grandes cargos, aí dá maior problema. Enche o saco. Sim. Quem nunca, né? Vicky, vamos para o próximo, por favor. A liberdade de expressão não é sobre falar sem filtro, mas assumir o peso do que se fala. Bom ponto. De 1 a 10, o quanto você concorda? Comente sua opinião. É. Eu acho que eu concordo com um 10, tá? Por conta de assumir o peso da sua fala. Sim. Mas na construção da frase, o falar sem filtro, ele é colocado como uma forma pejorativa, na minha interpretação. A ponto de não fale sem filtro. Eu acho que você pode falar sem filtro, mas você precisa assumir o peso do que você está falando. Uhum. Então você pode falar o que você quiser, só que saiba que você vai ser julgado e condenado. Sim, sim. Eu acho que o filtro também tem a ver com o lugar, com quem, com o sobre. É que nas conversas que a gente teve, você defende muito que as pessoas não deveriam falar certas coisas, né? Certas coisas que... Que ofendem as outras. Não. Certas coisas que fomentem a segurança da vida de uma outra pessoa. Tá. Se qualquer coisa que a pessoa diga ameace a vida de uma outra pessoa, ameaçar mesmo, de tipo de morte, das pessoas, enfim. Então, ela não tem que ser dita. Mesmo que ela acredite naquilo. Isso pra mim, sim. Você cala a boca. Cala a boca mesmo. Não tem que Cala a falar. boca, já Cala a morreu. boca. Quem manda na minha boca sou eu. Mas aí, você acha que essa pessoa deve ser presa? Cara, eu acho que tem níveis e níveis. Depende, né? Depende do que foi feito. Porque aqui a gente tá falando... aqui é literalmente o que ela falou, né? Uhum. Eu acho que tem que existir regras com níveis de punição pra cada coisa. Uhum. Então, sim, ela tem que ser punida. Agora, Pelo se a que ela punição... falou. Pelo que ela falou. Agora, se a punição é a cadeia, é não sei o quê, aí vai na regra. O que tem na regra? Tá. Qual é a ordem? O que vai... Eu acredito que hoje já existam ferramentas para isso. Eu também acredito que sim. Mas não sei aí muito. você acha que ela deve ser impedida de falar? Ou ela deve ser responsabilizada? Se for dentro disso que eu falei, ela tem que ser impedida de falar. Se ela for falar algo que... Ameace a vida de um outro ser humano. Uhum. Tipo, me dá um exemplo. Eu tô com exemplo na cabeça que eu acho que é melhor não. Risco de cancelamento? Não é risco de cancelamento, não. Mas é que já foi polêmica, né? É que a gente falou também em cima desse tema, né? Do Monark. Quando aconteceu... Nesse momento, o algoritmo. Sim, quando aconteceu tudo aquilo. Então, você fala, tipo, as pessoas precisam ter a liberdade para falar o que elas querem falar. Eu concordo, só que se a fala reforçou algo
que as pessoas podem ameaçar a vida de outro ser humano, de outras pessoas. Então, não, aquilo não deve ser falado e tem que ser punido, sim. Não tô falando que, tipo, a pessoa tem que ser crucificada, tem que ser não sei o que e tal, não. Mas ela não pode ficar falando isso. Até porque a voz daquela pessoa tem uma amplitude muito maior do que se fosse um senhorzinho no interior que acredita na mesma coisa que ele acredita. Então, o poder da sua fala tem que ser, sim... Você tem que saber o peso... Você tem que saber o peso que você dá. É diferente. Totalmente. Entendi. Entendeu? Obviamente, você sabe que eu não concordo. Você não concorda que ele não poderia deixar de falar. Se ele quisesse falar, ele poderia continuar falando. Que ele fale na casa dele, na sala da casa dele, com a família dele. Que ele fale na Mas rede não na social TV. dele, no canal dele. Não. E o público dele vai ou não seguir ele ou não. Mas se tem pessoas que acreditam naquilo, você não acha que vai instigar mais ainda? Há um comportamento ruim, aí volta que a massa tem uma base ruim, a gente reforça a base ruim. Você tem um ponto. É um paradigma. Não Porque acho eu não, pra concordo mim. com você. Ah, tá. Eu concordo com você. Eu acho que é muito ruim. Mas ao mesmo tempo você cerceia a liberdade de expressão. Eu acho que isso não é liberdade. Isso é um posicionamento burro. É um posicionamento bom. Mas e se a gente tivesse uma polícia digital? Acho que tem, entendeu? Tem? Eu acho que estão fazendo coisas para crimes digitais. Não sei se de conteúdos assim, mas eu acho que já tá... Então, já tá tem essa aí. movimentação. Tipo, o cara pode falar, mas ele vai ser punido. Ah, não, até aí tudo bem, mas hoje não tem, ué. Ele foi punido pela maioria, que graças a Deus, a maioria das pessoas tinham consciência de que aquilo era um tema ruim. Só que vai que a maioria das pessoas é exatamente o contrário. Que, tipo, meio que concorda um pouquinho e vai naquilo. Uhum. Piora, entendeu? Concordo Então, com hoje, você. a lei é a massa que tá assistindo, que tá ouvindo. A lei são Concordo com eles, você. a lei do cancelamento. Foi exatamente essa discussão que houve no ápice do problema com Que as próprias pessoas... eles. Né? Não, o que eu digo é que ele defendeu, pelo que eu me lembro, ele defendeu a liberdade de expressão a qualquer custo, A qualquer custo. a qualquer assunto. Uhum. E aí, o opositor dele estava questionando que não. Uhum. Que acho que foi o Arthur, se eu não me engano, Doval. Não lembro. Falando, não, pelo amor de Deus, a pessoa não pode falar, tal. Foi algo assim, né? Então, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que deve ser estancado, sim, para que não promova coisas desse tipo, né? Coisas graves, né? Mas... É difícil, hein? Achei que ia vir o mas. Não. Acho que não. Eu só acho que é difícil. Eu acho que é difícil. É uma linha muito tênue. É uma linha muito A tênue. linha tênue entre a liberdade. Porque, tipo, imagina. Quem assumir... Não dá, não tem espaço pra política dentro disso. Ou você vai muito pra um lado, ou você vai muito pro outro. Porque se você... É que O se a Zema deu- máxima for, tipo, respeito à vida... O Zema deu um exemplo na entrevista dele, muito legal, e por coincidência eles estavam falando sobre isso também. Ele falou assim pro Igor, ele falou assim, Igor, vim aqui no seu canal, a gente bateu um papo, e aí você decidiu doar 100 mil reais para uma instituição lá de BH. Aí você fez um cheque e entregou, falou, Zema, dá lá para uma instituição, certo? Aí chegou no final do programa, ele virou pro Zema e falou assim, na boa, desisti de doar essa grana. Não quero mais dar. Devolve aqui e rasgou o cheque. Aí ele virou pro Zema e falou assim, só que manda construírem uma estátua lá para mim nessa instituição de caridade, porque eu tive a intenção de doar 100 mil para eles. Tá? Eu quero construir uma estátua lá para mim, pela minha intenção. E aí? O quê? Ele deve ou não ter uma estátua dele?
Não, Por quê? porque não foi feito. Exato, mas ele teve a intenção. Mas onde é que você quer chegar? Não entendi a comparação. É a diferença entre falar e agir. Mas aí é totalmente diferente, amor. Tudo bem. Não é É a algo... polêmica que eu falei. É muito não, difícil, não, realmente. não acho. É que Mas eu é acho que que o o- exemplo pra mim não é a mesma coisa. É porque você tá falando sobre falas que ferem as pessoas. Isso. Tá, eu entendo, concordo. Mas ainda tá dentro da liberdade de expressão. Quando você tem uma intenção e você fala alguma coisa, não significa que você vai fazer. Entende? Eu acho que foi o cerne da discussão lá que Entendi o que você que quis dizer. explodiu lá. Naquela situação, eu entendi. Entendi o que você quis dizer. É que, para mim, esse cenário ele pode ser replicado para tudo quanto é coisa, Mas eu acho que entende? volta naquilo que a gente falou. Então tem que ser punido em níveis que façam sentido. Tá, concordo. Então tá, mas falar sobre isso não é o mesmo que fazer algo sobre isso. Então Uhum. são punições, mas eu acho que sim, tudo tem que haver punição desde que tenha Pra que a punição? servir de exemplo, como diz você, Sim. para que a pessoa não repita, não propague, acho que muitas coisas. Então, podemos entender que a punição serve para que aquilo não volte a acontecer. Então, o ideal não seria a gente evitar que isso aconteça? Sim, Só que não cerceando a pessoa de falar, e sim mostrando que isso não é legal. Concorda? não. Como não? Porque as pessoas que já fazem isso acho que precisa de uma punição. Não, eu não tô falando que essas pessoas não teriam a punição delas. Tá. Entendi. Eu quis dizer que, tipo, a gente falou que tem gente que não tem noção. Exato. Que seguiria o dono Que da aí razão. é a massa, Já mudou, né? isso, exato. Que são as pessoas que acreditam nas ideias, nas pessoas. E sim, aí eu concordo que é a base. A base está doente. Os valores estão perdidos. A crença sobre a máxima de você não ameaçar a vida de uma outra pessoa, ela é uma coisa perdida. E aí o Concordo. problema é raiz, é cultura, é valor, é humano. Uhum. Aí sim, aí eu acho que é um problema muito maior e que fazer com que essas pessoas entendam que isso é errado é ótimo, porque a gente vai reconstruindo. Uhum. Isso deveria e deve ser feito. Só que são ações que demoram muito mais. Uhum. São coisas que realmente tem que ser sempre e indo aos poucos. Uhum. E aí, se a gente for levar isso num sentido de fazer isso num nível maior, né? Com todas as pessoas, com o país inteiro, com uma cidade inteira. Uhum. Agora, nem todo mundo tem o poder de fazer isso para o país inteiro. Uhum. Mas cada um tem o poder de fazer isso onde ele estiver. Concordo. Então, como você mesmo fala, tenha o filho e crie ele para ser um bom ser humano. Perfeito. Então, isso eu acredito. Então, que as novas gerações Mudem. venham sem esse Total. chip instalado. Vamos absorver um pouquinho da cultura japonesa, né? Sim. Limpar o estádio depois que a gente sai dele. Exato. Respeito aos mais velhos. Uhum. Exato.